Graça e paz, galera. É muito bom estar com vocês aqui no Átrio, no nosso podcast, o podcast da Elsamar. E hoje nós estamos muito felizes e nós temos aqui uma novidade para vocês. Hoje nós temos com a gente a Cláudia Andrade, certo? A Cláudia ela é graduada em Ciências Biológicas, Pedagogia. E ela é pedagoga e ela trabalha com alunos de necessidade especial. E é a nossa tradutora de Libras hoje. Porque hoje, né? Ou assim, né? Tal, né? Legal. E hoje nós estamos aqui na nossa entrevista com esse cara que é um cara de Deus, que tem assim movimentado a nossa cidade e outras cidades, Nordeste, Norte, Tocantins, tem viajado o Brasil todo, que é o Marco Aurélio. Amém. Marcão. Opa, tamo junto. Glória a Deus. Certo? Gente, se você ainda não teve a oportunidade de ter o Marcão na sua comunidade, você precisa entrar em contato. Vai estar o contato aqui embaixo, certo? E levar o Marcão aí, porque todas as vezes que o Marcos teve aqui, que o Marco Aurélio esteve aqui com a gente, a nossa igreja foi muito abençoada. Amém. Foi muito edificada. Marcos, seja bem-vindo. Ô, pessoal, que prazer. Meu Deus, eu fico assim... Eu tava até conversando com a minha esposa. Falei, gente, ontem eu quase não dormi direito. E eu conversando com ela sobre isso. Que prazer enorme para mim. Ser o quarto entrevistado, me parece, né? Terceiro. O terceiro entrevistado aqui na cidade. E uma galera que a gente ama, que a gente tem uma amizade aí de mais de 25 anos, né, que a gente tem uma amizade. E eu tenho aprendido muito com eles, eu tenho aprendido bastante. Aonde eu vou, falo sempre dessa galera que é aqui da Curios, né? Exatamente. Os irmãos aqui da Elsamar. Prazer enorme, viu, pastor? Oh, valeu. O Marco, ele é membro da igreja Casa da Bênção e tem uma questão interessante sobre isso. A gente tem falado tanto, cara, de você valorizar a sua igreja, de você dar valor à sua igreja. Marco, são 40 anos de Casa da Bênção, né? 40 anos. Eu batizei com 13 anos e foi muito engraçado o dia que eu batizei. Porque os meus tios iam ser batizados e o meu avô me convidou para assistir o batismo, era o pastor Josué, que na época... E chegando lá, o meu avô falou, não, arruma um vestidinho branco para ele que ele vai batizar. Olha só. E eu disse, não vou, 13 anos eu tinha. Eu disse, não vou, não tem como. Ele falou, você quer o quê? Você vai ficar no mundo, vai se perder, vai se batizar. E eu batizei com 13 anos, 40 anos de Casa da Bênção. Olha só que bacana. E eu vou fazer uma pergunta irônica. Fica à vontade. Nunca teve problema lá na Casa da Bênção, não? Muito. Por que você tá lá até hoje? Meu Deus. Problemas tem, não tem, assim, eu costumo até dizer com alguns amigos que mudam de igreja e ficam mudando de igreja, eu digo, gente, para com isso, aonde você for, você vai ter problema, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter coisa que você não concorda, vai ter coisa, mas enfim, cara, não tem como, a gente precisa ter raiz. Para você ter uma ideia, a minha igreja hoje tem quase 8 mil igrejas no Brasil e de 5 mil a 8 mil igrejas no Brasil e fora do Brasil. Hoje o pessoal me chamam como prata da casa. Olha só. Por exemplo, um pastor hoje me chama para ministrar no norte, ele já sabe que eu sou da Casa da Bênção. Tem uns que nem precisam de cartas de apresentação, porque eu tenho raiz mesmo. Com certeza. Para você ter uma ideia, eu orei junto com o apóstolo Doriel. Caramba. Eu morei na catedral por alguns dias, eu fui mandado para lá, morei lá com ele, e isso eu não consigo esquecer nunca, é uma coisa fabulosa, porque a gente morava nas dependências da igreja, e vocês que conhecem a Catedral da Bênção, não tinha aquela torre, tinha um que a gente chama de porão. Um porão, exatamente. Ele chegava todos os dias, por volta de 4h30 da manhã para 5 horas, e fazia a gente levantar e acompanhar ele na oração. Olha só. Então o pessoal conhece ele muito como, Deus, aquela oração, né? E eu conheci ele chorando numa cadeira, ele virava a cadeira para
pra parede. E eu lembrei que ele tirava o sapato, ele gostava de usar meia social, nude, e ficava esfregando um pé no outro e chorando, e chorava muito pela gente. Aí, olha só, depois, passou 30 e tantos anos depois, eu fui convidado para uma conferência na catedral, e eu estava vindo da Bahia, e eu falei, para mim ir em casa e voltar vai demorar, eu vou parar aqui na catedral, vou pedir o guarda para abrir, eu vou entrar, tomar um banho, e vou esperar 8 horas que começa a ministração. 30 anos depois, que loucura, olha, de arrepiar, 30 anos depois, chega lá por volta de 15 para as 5, um velhinho da cabeça branca já, e já um pouco debilitado, e os obreiros já ajudando ele, 5 horas da manhã para orar. Quer dizer, ele era viciado em oração. Que coisa louca. Olha só que tremendo. Todos os dias. Eu sou dessa igreja há 40 anos. E acaba respaldando também a sua caminhada, né? Com certeza. Por quê? Porque a pessoa olha e fala assim, cara, esse cara tem raiz, esse cara tem princípio, esse cara não tá aí voando. Eu tenho falei outro dia, eu tenho amigos aqui que eu conheço há 20 anos e que esse cara tá na 12ª igreja, cara. Também conheço. É um absurdo, né? E aqui, inclusive, quando a gente fala assim, vamos trazer o Marco Aurélio, gente, ele é figurinha carimbada nas nossas 12 horas. É verdade, certo? É benção. Tem 12 horas na Elsamar, um horário a gente sabe que é do Marco Aurélio. Amém. Né? E assim, é uma coisa muito bacana, porque o Marco, ele ministra para 2, ou ele ministra para 2.000, 3.000, 5.000, com a mesma pegada. As convenções da Casa da Bênção, inclusive, que reúne a Casa da Bênção Brasil inteiro. Olha só, as convenções, né? Eu não sei se você conseguiu captar aí, né? O pessoal aqui tá me batendo ponto aqui, que as convenções da Casa da Bênção, certo? Ele ministra com a galera grande, não é isso, Marco? Multidões. Agora mesmo no carnaval agora, a gente foi fazer uma turnê no Pará, em Redenção. Foi loucura de jovem, era um mar de jovem. Fantástico. E foi bênção, mais de 50 jovens vieram à frente. Foi extraordinário. Como é que é na sua cabeça essa coisa do ministrar para 10 ou ministrar para milhares? Como é que funciona isso aqui na sua cabeça? Olha só, olha como que isso aconteceu. Eu tenho 40 anos, que fui, né, desse azar, o Senhor me libertou, mas eu passei um período difícil na minha vida, um período muito difícil que acho que de 10, 12 anos, eu não me lembro bem. Eu sei que em 99 eu voltei para a igreja, mas eu ainda não voltei totalmente firme ou liberto. Em 2006, por aí, através do pastor Augusto, quero mandar um abração para a pastora Terezinha, e o pastor Augusto, que trabalharam, me levaram para o monte, foram trabalhando na minha vida, e a minha vida deu uma guinada espiritualmente. Aí, olha só, eu estava indo para Unai. Quando eu estava descendo para Unai, o Espírito Santo falou no meu coração, porque é muito louco esse lance do Espírito Santo falar comigo, porque eu não ouço palavras, o coração começa a arder, e é muito engraçado porque eu posso tomar um sorvete, tomar banho, levar minha esposa, que aquilo não para de arder. E o Espírito Santo falou para mim assim, você vai ficar 30 dias sem pegar um instrumento na igreja. E eu já estava voltando, mas ainda estava com pequenas coisas na minha vida. E chegou, eu atendi um cliente em Unai, fui para outra cidade chamada Bonfinópolis, e à noite no hotel, quando eu fui tomar banho, eu olhei no espelho e aquilo não parava de falar comigo. Olha, você não é para pegar nenhum instrumento na igreja, e tem mais, é para você cuidar da igreja durante 30 dias. Eu cheguei, falei pro pastor, pastor, me arruma a chave da igreja que eu vou cuidar da igreja durante 30 dias. Cuidar de limpeza. Olha que loucura. Aí ele falou, mas como assim? Porque ele brigava comigo, chamava, você quer tocar na igreja, mas você não ajuda, tal. E eu era meio para esse lado, eu achava que eu era estrela, eu tinha que tocar, né? Eu tinha que chegar, plugar meu violão e pronto. E aí foi muito engraçado, minha esposa até aqui nos bastidores, que a minha esposa falou, por que o Espírito Santo também não fala para você cuidar aqui de casa? Foi muito engraçado. Ela brincando, né? Aí olha só, peguei a chave da igreja, a primeira semana, na sexta-feira, eu fui lá limpar a igreja, e vocês conheceram a igreja do setor leste, aqueles bancos de madeira pesado, e eu comecei a lavar, e eu comecei a puxar a banca, eu comecei a chorar, e eu comecei a lavar, e puxar a banca, aí a minha mulher falou, Igor, vai ajudar o seu pai, tá lá na igreja, lavando a igreja.
Quando o Igor chegou na porta da igreja, o Espírito Santo falou para mim assim, não, manda ele embora. E eu falei, caramba, mas não tem lógica, será que isso é da minha cabeça? Falei, Igor, pode ir embora, tal. Continuei limpando a igreja, limpando tal. Aí, rapaz, o banheiro dos homens, pastor, é loucura. Nossa. É loucura. Eu não sei como a gente consegue urinar na parede. Eu não sei como a gente consegue urinar na parede. Recadinho pros homens aí, viu, gente? Quando você for no banheiro, não faz xixi fora do vaso. O banheiro dos homens é loucura. A das mulheres também não é lá essas coisas, mas o dos homens, e eu começava a lavar aquele banheiro dos homens, e eu começava a chorar muito. Eu falava, Senhor, mas, cara, que humilhação é essa? Eu lavando o banheiro, e eu lavando. Aí fui no mercado, comprei aquele cheirinho, colocava nos banheiros a primeira semana. E o Espírito Santo falou para mim que à noite era para mim levar água para os irmãos. Eu disse, cara, por que está acontecendo comigo, Jesus, cara? A minha vontade é de tocar, de sair, de ganhar dinheiro com música. Que loucura é essa? Aí, olha só, à noite tinha irmão que morava na mesma quadra lá da igreja e o Espírito Santo falou que era para me levar eles em casa. E eu ficava na porta e dizia, quem quer que eu leve em casa? E os irmãos com o pé sujo de lama e meu carro limpinho, e eles entravam, eu levava 2 quadras depois. E foi uma loucura, eu só chorando, e a minha mulher falou, Marcos, mas... eu falei, cara, eu não sei qual é o tempo que é, mas é pra mim continuar limpando a igreja. E eu tava capinando um dia, o meu amigo Richard, que hoje está lá em Montes Claros, um abraço, viu, Richard? Ele trabalha com produtos químicos de matar esse negócio. Ele falou, Marcão, não vai capinar não, que lá em casa tem um remédio que mata o mato. E eu lá, quando ele saiu, o Espírito Santo falou, não adianta, eu não quero que você pegue remédio. E minha mão saindo sangue. Meu Deus. E eu chorando. Quando passou uns 30 dias, eu levantei de madrugada na minha casa, quem conhece a minha casa, a minha sala tem os instrumentos lá, o violão, o teclado, a bateria, e tem um cantinho que é um sofá que eu tenho de borracha, o irmão conhece, um sofá feito de pneu. Eu peguei o violão, quando eu dei o primeiro acorde, o Espírito Santo falou para mim, por que você acha que o seu parente, eu não vou dizer nome e tal, não me autorizaram a falar, o seu parente é dessa forma? E eu achei que já era uma questão resolvida, eu chamei a minha esposa, era 3:30 da manhã, eu falei, a gente vai ter que ir na casa dessa pessoa, porque eu achei que eu tinha perdoado e eu não tinha. Ela, mas como? Vocês já choraram e tal. Eu cheguei, a pessoa teve que abrir a porta 3 horas da manhã e eu joelhei. Você foi lá 3 horas da manhã? 3 horas da manhã, minha esposa estava comigo. E a gente chorou, e essa pessoa falou, não, mas já está resolvido isso. Eu falei, não, eu achei que estava e não estava. E engraçado, pastor, que eu achei que estava resolvido. Olha só. Mas eu conseguia brincar, eu conseguia respeitar essa pessoa, mas não conseguia brincar com essa pessoa. Brincadeiras normais eu não conseguia. Quando eu voltei, foi aí que começou o meu ministério, há uns 8 anos atrás, que eu passei a ministrar na vida de pessoas. Aí, quando isso aconteceu na sala da minha casa, que eu dei o primeiro acorde no violão, o Senhor disse ao meu coração, falou, agora você está liberado para ministrar na vida das pessoas, seja uma ou 10 ou 10 mil pessoas. Então, para mim, tanto faz. E tem uma coisa que é muito forte, e nós que somos da música, né? Nós achamos que vai quebrar a mão. A gente tirar o pó de um banco, lavar um banheiro, não é verdade? Com certeza. Certo? Então eu acho que foi algo que Deus ministrou no seu coração, que hoje você está ministrando no nosso. Com certeza. Que na realidade é servir, é adoração. Ontem, inclusive, eu estava ministrando em uma igreja e eu ainda coloquei, eu falei, olha, lá em Atos dos Apóstolos, na hora de pedir para ressuscitar, as viúvas foram pedir para ressuscitar Dorcas. Por quê? Porque Dorcas servia o povo. Não era púlpito. E a gente tem muito essa ideia, né, Marco, do glamour do púlpito. Se eu não estiver no púlpito, eu não estou servindo. Não, realmente. Né? Alguns, inclusive, saem da igreja se não tiver que ministrar, ou não vão à igreja no dia da sua escala, fora da sua escala. Né? Então é muito forte isso. E você, inclusive, tem um trabalho. Vocês formaram os músicos, né, da igreja de vocês. Da minha igreja. Certo? Como é que foi isso? Lá na ICB Kennedy, um abração pro
meu querido pastor Braga, a pastora Juliana, pensa nos pastor top. É. Moço, tá louco, eles são fabulosos, são Que bênção. fora do normal. E na minha igreja, o ministério de louvor que tinha lá era um pouco até, nossa, muito estranho, porque o rapaz da mesa de som, o Zé Carlos, muito abençoado, ele tinha que mexer na mesa de som, soltar o playback e ele ficar lá atrás com o microfone na mesa de som, virado, muitas das vezes os membros virados às costas e ele ministrando louvor, porque, Meu Deus, porque não tinha um ministério não tinha de louvor, não. Aí, olha só, e aquilo foi me incomodando, porque muitas das vezes eu estava lá num culto maravilhoso, que os irmãos pagaram passagem de avião, eu fui lá pro Pará, no hotelzão à noite, eu tô vendo a live da minha igreja naquela situação. E eu já tinha até vergonha de publicar que eu estava em outro local, e os irmãos sabendo que a minha igreja não tinha um ministério de louvor. Aí eu fechei todas as minhas agendas durante 7 meses. Eu falei, ó, pessoal, a gente vai começar um projeto aqui. Quem tem vontade de aprender, de cantar, tal, como é que é, tal. Aí pegou meu filho, o Jonathan, que tinha pego poucas as vezes no violão. Eu falei, ó, vai ter que ser você, amigão. Ele, mas como? Eu falei, vai ter que ser você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que com 2 meses e meio ele já estava na igreja fazendo acorde. Que bênção. Peguei a minha nora, a Kate, né? Fora do normal para cantar, eu nunca vi uma pessoa tão desafinada igual era a Kate. Ela mesmo sabe e ela fala. E a gente começou, e o baterista da igreja, tinha um menino lá e ele tinha começado a aula até com vocês, se eu não me engano, o Vitor. Há muitos anos. Deve ter sido aluno nosso aqui, mas ele, como não tinha Ministério de Louvor, não tinha como ele praticar. Então ele conseguia muito chá com pão, que a gente chama chá com pão. E a gente foi, rapaz, oração, jejum e tal. De repente, a gente já estava com o ministério formado. Hoje eu não tenho preocupação de estar viajando nas minhas agendas e assistir uma live da minha igreja. E hoje tem um Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor está lá funcionando. O legal é que o Ministério de Louvor da minha igreja, eles aprenderam comigo esse lance da oração e do jejum. Isso tem que ter e não tem como. E outra coisa, ninguém leva música para tirar na hora. Ninguém. Todo mundo tira música em casa, chega na hora do ensaio, a gente encaixa o que tem que encaixar, se tem que aumentar a nota, se tem que fazer a modulação. Você acha que o músico evangélico brasileiro é relaxado? Muito, a gente é fora do normal, é muito. Porque às vezes fica essa ideia assim, cara, não, eu vou fazer aqui e é pro Senhor. E não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com esforço. Isso. Tem a ver com esforço. Seus meninos lá, o quê? Agora já tem uns 2 anos, não tem? Não, fez 1 ano, né? Fez 1 ano agora, porque a gente eu fui acompanhando, né, no Instagram, os stories e tal, né, deles tocando. Quer dizer, 1 ano, você tem uma equipe pronta. Por quê? Porque os caras têm esforço. Então, passou o meu filho hoje, porque ele é um cara muito inteligente, tem a sua formação, trabalha como gerente há muito tempo numa multinacional. É um cara muito inteligente para captar as coisas. Ele autodidata mesmo. Olha só, esses dias ele veio, pai, as canções de hoje vai ser essa, porque na terça-feira a gente tem um grupo de Ministério de Louvor na igreja que na terça já coloca as canções, aí eu falo, eu quero fazer essa, outro quero fazer essa. Aí tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de jejum. Se eu te mostrar o grupo aqui, você vai ver. E cada um tem que pegar um dia. Cada um é responsável pelo jejum de um dia. De um dia. Certo. Não, o meu é na quinta. Tal. Você precisa de ver, quando a gente começa a ministrar, é uma coisa cabulosa, porque é tudo muito simples. Você vê, semana passada eles levaram aquela música antiga da Ana Paula Valadão, que diz águas purificadoras, que eu falei, não, John, passa pra mim os acordes, porque acostumado com worship e tal. Eu falei, Jonathan, peraí, Jonathan, não, pai, os acordes agora é assim, tá? Aí vem ré, aí vem, olha só, vem mi barra. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Jonathan, peraí, me ensina como é que é mi barra ré, como é que é isso aí?
E aí ele falou, não, pai, é assim. Então hoje o meu orgulho é que os caras sabem mais do que eu. Olha que bacana. Eles é top. E é um senso de realização, né? De ver que a obra não está parada, né? Meu Deus. De ter um legado seu aí, né? Acontecendo, né? É muito bacana. O Marco, olha só. Eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente entrou nessa questão e num dos podcasts passados, quando nós conversamos com a pastora Márcia aqui, a gente falou muito do preconceito. Uhum. A gente falou muito dessa questão das pessoas não serem acolhidas. E você lida com duas questões que são bem ligadas à questão do preconceito. Uhum. Né? A primeira questão é a questão da sua doença, não sei se a gente chamaria de doença, síndrome de Tourette, né? Eu não sei se se o termo correto é dizer que é uma doença e tal, certo? Eu queria que você falasse para a galera um pouco, né? O que é isso e assim, como é que as pessoas lidam com isso, com você? Como é que a igreja está lidando com essa questão de gente de pessoas que não são dentro dessa ideia, né, absurda do normal? Assim, é muito show, porque eu me vejo uma pessoa tão especial em relação a isso, muito especial, porque a minha concentração ela é mínima. Por exemplo, eu tô tirando aí a minha mão treme, aí eu tenho que ter muita concentração. E eu vim descobrir sobre a síndrome de Tourette agora na pandemia, porque eu achava, e eu apanhei muito dos meus tios, do meu avô, das pessoas na escola, era muita chateação porque chamavam de mania, né? Ah, a pessoa tem uma mania feia, olha que mania feia. É um cesso, chamava. Eu já tomei muito cascudo e tal. E eu achava, gostei do cascudo. e eu achava que realmente era isso. Aí eu conheci um rapaz, um cliente meu lá em Buriti de Minas, que ele tinha os mesmos toques que eu. Quando eu cheguei, que a gente começou, aí eu comecei a falar com ele. Ele falou, não, são síndrome de Tourette. Porque a síndrome de Tourette, você não precisa de um diagnóstico. Você não precisa de ir no médico. Você percebe da criança. Aí eu comecei a ler a respeito e tal. A criança, a partir dos seus 5 anos, você vai ver que já começa a ter toques. Graças a Deus que o meu era bem pior, pastor. Ou eu saía dando chute na minha perna. Nossa! Eu saía na rua e eu batia na minha perna. Porque os toques, tem hora que vocês já perceberam aí, que vocês que vão assistir, que eu pisco, que eu puxo o ombro, que eu mexo com a barriga. São toques involuntários, que eu não vejo fazendo. E então, antigamente era pior, dava chute na perna, porque o síndrome de Tourette bem avançado, a pessoa fala palavras, e são palavrões. Inconsciente. E são palavrões. Caramba. E são palavrões. E quando eu passei por essa fase de palavras, a palavra que saía da minha boca, minha mulher, é muito engraçado que a minha mulher é muito gente boa. A gente é casado há 32 anos. E ela é muito bacana porque ela, Marcos, agora você tá falando amém. Porque o que saía da minha boca era amém. As pessoas xingavam, né? Eu, amém. Amém. Era uma coisa louca, coisa de louco. E isso... essa parte é boa, né? Não. Acho que a gente precisa liberar essa instrução sobre algumas pessoas na igreja. Lá, amém. Foi muito engraçado que uma vez eu estava em Uberlândia e foi no começo que eu comecei a ministrar e tal, e eu fui falar sobre Zaqueu desceu da árvore. Só que na hora que aconteceu, eu falei, Zaqueu desceu da árvore porque saiu o som da boca. Aí o meu tio, que já faleceu, o Nicásio, ele ria disso. E falava, desceu da árvore. Muito engraçado. Tem cada coisa engraçada. Contou aqui, quando você esteve aqui, você contou aqui de uma situação que você foi ministrar em uma igreja e você ficou piscando e o marido da irmã achou que você estava piscando para ela. Mas foi aqui em Lusiânia. Foi aqui em Lusiânia? Foi na minha igreja. Ah, sim. Olha só, antes da pandemia eu ministrei em toda a região do país, menos no sul. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. E quando eu vou ministrar, que eu já pego o violão, alguma coisa assim, eu já quebro o gelo.
eu já falo da situação. Falo, irmão, se por acaso eu piscar pro seu esposo, tá? Se eu piscar pra sua esposa, eu já crio uma situação que ali quebra tudo. Com certeza. Já quebra e tal. Mas eu já tive muito... Ó, eu tive um problema de atender uma cliente e você sabe como é que é criança, né? Criança é loucura. Criança, ele descobre na hora. Aí a criança falou pra mãe assim, mãe, por que ele tá fazendo assim? Aí a mãe dele, sem graça, né? Fica quieto, menino. Aí eu balançava. Mãe, balançou de novo o ombro. E aquilo foi ficando chato, a criança deu vontade de dar um cascudo nesse menino. Aí até que a mãe falou pra ele assim, meu filho, para. É porque quando ele fica nervoso, pra acabar o assunto, né? Rapaz, aí eu dei uma mexida, falei, mãe, ele tá nervoso, ele vai matar nós. Mãe, agora ficou pior. Ele tá fazendo assim, ele vai matar. Aí que eu ficava nervoso. Então, assim, quando eu tô nervoso, muito nervoso, aí os toques são maiores. Mas quando eu tô tocando violão, quando eu tô cantando, quando eu tô dirigindo, quase não aparece tanto. Mas é muito forte, é muito forte. Tem hora que isso aqui meu dói. Olha só. De tanto... Existe um filme muito bacana que me passaram para assistir de um professor. Só que o dele era a nível... Hard mesmo. Murro. Nossa. Murro, chutando a perna, gritando. Então, graças a Deus, eu acredito que com o tempo, no meu caso, a síndrome... ela foi ficando mais maleável. E aí tem uma outra questão, porque a gente enfrenta, né? A gente tem muito... A igreja parece que não está preparada para... Nós somos uma instituição de receber o diferente, mas não estamos preparados para receber o diferente. Não. E a igreja sofre com isso. E as famílias sofrem com isso, né? Então, assim, hoje, inclusive, né, a gente está aqui com uma tradução de Libras, né? Mas a gente sabe a dificuldade que as igrejas têm hoje se chegar uma pessoa surda, né? Que não tem alguém que possa acolher, né? Essa pessoa. A gente parece que vai na contramão do que é o Evangelho de Jesus, né? Pra gente, né? Tem essa questão que é muito forte, né? Uma outra questão que eu não sei se você passou pelo preconceito em cima disso, é a questão dos ritmos. Porque quando você toca, né, e eu já vi você ministrar algumas vezes, você toca de tudo, né? Sua banda toca de tudo. Sua banda vai do rock ao reggae, né, o pop ao samba, forró, né, axé, vaneirão, baião, né? Eu já vi você tocando o sertanejo, né, N ritmos e tal. Ainda tem hoje igrejas que você chega e as pessoas censuram essa coisa do tocar, ou você já lida bem tranquilo com isso? Como é que tá a igreja hoje no Brasil, você que está andando tanto? Pois é, a gente começou esse projeto, como eu estava te falando, há uns 8 anos atrás, para 9 anos. Começou eu, o Wesley Lucas, né? Aquele baixista violento. Maravilhoso. O Gabriel Mariano. A gente começou, cada um era de uma igreja. Um era da Presbiteriana, outro Batista e o Casa da Bênção. E o Gabriel gostava de um ritmo, o Wesley de outro. Aí a gente começou. A gente foi tocar numa igreja e a gente não tinha nome. Aí colocaram o nome Mistura Cristã, que era mistura de ritmo e de... E era legal porque as ideias... Você usa isso hoje ainda, Mistura Cristã? Não uso mais. Porque a gente tá mais Marco Aurélio e banda, né? Eu não uso mais até porque a gente começou a ter muito agenda fora. E o Gabriel, como faz engenharia aeroespacial na UNB e tal, e ele é bolsista. E numa dessas agendas, o meu carro furou os 2 pneus e a gente chegou atrasado e ele acabou tendo problema com bolsa, aquela coisa toda. Então, quando a gente falava Mistura Cristã, e era tanta agenda, e como eu já tô de meio-dia para tarde, e os caras não, os caras estão começando a vida agora. Sim. Então a gente preferiu, por exemplo, Marco Aurélio, que se eu for para Minas e não tiver banda, eles arrumam uma banda lá e top, eu não vou deixar de viajar. Tanto é que o Wesley agora passou para a Polícia Federal, tá nesse processo aí. Ele não está nem tocando com a gente esses dias, mas ele tocou com a gente durante 8 anos, desde quando começou. Aí depois veio o Breno, que é o meu baterista há 6 anos ou mais. O Breno foi muito engraçado, que eu tive que ir na casa dele, pedir para a mãe dele, foi eu e a Joana, ele era de menor, se ele podia sair, se ele podia tocar, se ele podia sair com a gente, que ela autorizou, que é o meu baterista hoje. Mas esse baterista
isso a gente já tocou só eu e ele, já viajamos só. Então, muito, muito bom, um cara de Deus, um cara muito abençoado. Sobre os ritmos, não, a gente ainda tem problema. Tem, por exemplo, existem igrejas que gostam muito da gente. Teve uma igreja enorme em Brasília, enorme, mas queria que a gente tirasse a barba para tocar. Aí eu acabei falando, cara, eu dei paralisia facial, minha boca é torta. E a barba esconde muito isso. E a minha esposa gosta, então não vou tirar. E a gente acabou não indo. Mas já teve. Eles não te levaram, optaram por não te levar. Não levaram. Sem barba, não te levaram. Não levaram. E uma igreja muito grande em Brasília. A gente deixou de fazer essa agenda. Mas fora isso, não. É muito engraçado. Eu fui convidar para ir para Teresina, no Piauí, a Igreja Assembleia de Deus, e a gente começou o primeiro dia só canções e tal. Aí o segundo dia eu já vi que o negócio... Aí no último dia já era reggae e tal. Então, assim... Aí já fluiu, né? E eu penso em não mudar. Aqui na igreja o pessoal ama, entendeu? Aqui vai de música raiz. Vai. E eu penso, por exemplo, a minha igreja me apoia muito nisso. A Casa da Bênção. Sim. Muito. Marcão, engraçado, pastor, deixa eu só complementar aqui. Há muitos anos atrás, um pastor que hoje já morreu, foi um grande pastor na minha vida, o pastor José, e ele era bem fechadão. Ele chegou para mim um dia, descendo a rampa da igreja, e falou para mim assim: ei, Marquinhos, não muda nunca o seu jeito de adorar a Deus. Ele ama quando você toca assim, há muitos anos. Aí passou muitos anos depois, outro pastor, o pastor Gustavo, me chamou também. Aí, olha só, passando muitos anos depois, o pastor Gustavo falou pra mim assim: não mude. E ele gostava muito de canções mais worship e tal. Ele falou: mas não muda não. Deus ama quando você ministra alegre. Assim. Aí agora, pastor, eu estive lá numa cidade chamada Canaã dos Carajás, no Pará. Pensa numa cidade. Quando eu estive na cabana, em Macapá, eu estive com um dos meninos de lá. Trabalhei com um dos meninos lá, que é uma benção. Terceiro mundo lá, viu? Lá é fantástico. Aí o pastor, que hoje já está jubilado, um senhor já que bem raiz, eu ministrando, eu fiquei sem graça, porque eu falei, ele vai, né? Ele jubilado, ele vai chamar o outro pastor. E quando eu ia saindo, ele falou a mesma coisa. Não 3 mude. Pastores, não mude o seu jeito. Deus ama quando você ministra assim. Então eu não tenho nenhum problema. Bacana demais. E é uma questão que a gente acaba trabalhando muito, eu que saio muito para ministrar nessa área de louvor, de adoração, é as pessoas entenderem que os ritmos são de Deus, né? Com certeza. Não tem esse negócio de, assim, esse ritmo é do diabo. O diabo não tem nada, o diabo é um ladrão. Porque ele quer aí se apropriar de algo que Deus deu para nós. Você vê, Asaf tocava o quê? Percussão, né? É aí que tá, né? Asaf tocava percussão. E era uma sonzeira, né? Tá. Eu, inclusive, o meu sonho é o dia que a igreja brasileira ela vai ter tanta liberdade em Deus, no louvor, quanto a igreja de Israel. Porque a igreja de Israel era uma festa. Com certeza. Quando Davi entra em Jerusalém com a arca, né, ali, cara, a galera pirou, né, ao ponto de Mical censurar ele. Então eu acho que é por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Agora, eu gosto muito que se mantenha o respeito. Por exemplo, o irmão está sentado, não quer levantar para mexer o tronco. Puxa, vamos respeitar o irmão, né? Daniel era contido 3 vezes ao dia ali, mas já Davi já era meio louco. Davi faltava tirar a roupa. Mas aí aquele irmão que levantou e quer mexer o tronco, que o outro também respeite, né? Respeita. E a adoração é uma coisa... Pastor, é coisa de louco. Tem vezes que eu vou pra sala ali em casa, de madrugada, eu pego o violão, aí eu faço um acorde simples, um dozão daquele. Rapaz, eu sinto assim que sei lá, o Senhor falou, vai, então vai, eu quero ouvir. O que você pensa sobre a música cristã hoje? Como é que você vê a música cristã hoje? Assim, eu vejo muito que, exatamente por causa das redes sociais, aquela coisa toda, a gente briga muito por causa de ritmos. Um gosta de worship, porque o worship só tem quatro
4 acordes, não aumenta, e o outro já fala, moço, como é que pode a música raiz, não sei o que. Assim, eu vejo que hoje a gente está se perdendo muito, a gente está trocando a adoração por um instrumento caro, está trocando a adoração por... E não é a execução. Tá? Eu posso ter um tonante ali, um craft, ou seja, qual outro, mas a minha execução é que vai fazer o diferencial. E um pastor me revelou uma coisa esse dia, eu estava ministrando na Catedral da Bênção, e ele saiu lá do escritório dele, o missionário Jeremias, disse assim, Marcão, Deus mandou falar para você e as pessoas que andam com você, na hora que vocês estiverem ministrando, é para vocês saírem do altar que pessoas vão ser curadas. Glória a Deus. Que pessoas vão andar. Aí a gente começou a fazer. Aí eu falei, eu recebo. A gente começou a fazer. Lá no Pará, quando eu cheguei no hotel, uma menina de 14 anos mandou uma mensagem falando, irmão, ontem eu ainda tentei o suicídio com a corda e não consegui. E eu ia tentar hoje de novo. Mas quando vocês passou com o violão, eu tirei do plug, passou com o violão perto de mim ministrando e falou sobre o suicídio, eu fui lá na frente, eu nunca mais vou ter essa vontade na minha vida. Jesus, que tremendo. Então, assim, eu vejo que o louvor, moço, é cabuloso, é cabuloso. Faltam vozes proféticas, né? Porque é uma coisa de sair dessa questão de só tocar e se levantar como voz profética mesmo, Com né? certeza. Dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja. Com certeza. Tal. E é óbvio que os músicos que andam contigo também aí tem que estar no óleo, né? Ah, tem que estar. Quando a gente vai ministrar, tem uma agenda, bom, pelo menos eu coloco no grupo, galera, vamos jejuar hoje. Hoje é dia de consagração. E é muito legal porque os caras tocam muito, mas são os caras bons de convívio. Porque eu já tive pessoas ruins de convívio que não saía pra tocar comigo mais. Tipo assim, a hora que entrava dentro do carro, já falava, vem, você já falou de dinheiro com o pastor? Já falou de dinheiro com o quê? Porque a minha corda é um elixir e tal. E aquilo a gente já saía quebrada a mão, porque já era aquela coisa chata. Sabe aquela, né? Sabe aquela coisa de você ter que ir fazer profissional, fazer porque tem que fazer e tal. Aí não tocaram mais comigo. Tanto é que a gente se tornou amigo tal, de ir na casa um do outro. Mas eu não conseguia chamar ele pra tocar mais porque era tenso. E essa galera que a gente toca até é muito bacana, porque eu fiquei tão feliz dessa última turnê nossa, eu poder ter abençoado eles legal. Porque, olha só que coisa, pastor. Eu tava lá no Tocantins, um pastor, uma igreja falou para mim assim, Marcão, eu quero que você venha ministrar aqui tal mês. E me dá o número do seu Pix que eu vou passar R$1.000, que você já compra passagem de avião mais barato e tal. Olha só que loucura. Lá no Tocantins, eu deitado no hotel, falei, amém. Passei, aí liguei pra Joana, eu falei, Joana, ela falou, não, já caiu aqui e tal. Aí na hora que eu fechei o celular, eu falei, não, pastor, já vou correr atrás aqui. Era até uma pastora. Já vou correr atrás aqui. Quando eu fechei o celular, o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, pode pegar os R$1.000 e dar pros músicos. Eu falei, não, velho, acabei de ganhar, moço. Não, Você estava com músicos lá? Não, eu tava sozinho. Tava os sozinho músicos lá? aqui em Os Lusiana. músicos aqui em Lusiana. Aí eu cheguei e falei, amor, o Senhor, o Espírito Santo mandou eu dar os R$1.000 que eu ganhei essa semana pra viagem lá pros músicos. Minha esposa é top e ela fica com essa parte. Ela falou, não, amanhã mesmo já vou transferir pra você. No ensaio você já dá pra cada um. No ensaio... Mas você queria que ela falasse não, né? Eu falei, eu queria que ela arrumasse uma briga, né? Aí no ensaio eu peguei um envelopinho, R$250 pra cada. Aí dei, aí eles falaram, mas por quê? Eu falei, cara, eu também não sei. Eu sei que é de vocês. E eu fico, porque são os caras que não dão trabalho. Se tiver dinheiramento, se não tiver dinheiramento, a gente vai adorar o Senhor. E é muito Você não cobra cachê. Não. E pros músicos? Não, aí o que acontece? Agora tá tendo alguém falando, a gente vai cuidar dessa parte. Mas antes eu falava o seguinte, eu falo ainda, pessoal, eu preciso da despesa, da estrada, se eu vou passar de avião e tal, e uma oferta de amor. Sempre falei da oferta de amor. E a oferta de amor sempre supriu, sempre. Por exemplo, a gente vai num local que dá um valor X. Eu pego aquele valor e divido entre eu e eles. Mas se o valor tá pouco, eu nem pego pra mim. Fala, galera, vamos ser abençoados. E não pode faltar o lanche, né? Sim. Se faltar o lanche, menino... Não, mas pro músico o mais importante é o lanche.
Aí, olha só, nessa que quando é prefeitura, não. Quando é prefeitura, eles pedem já o meu CNPJ, que eu tenho o CNPJ, eu envio o CNPJ e o valor é um valor considerável. Quando é esse evento cultural. Mas igreja, eu não dou conta de falar sobre valores até hoje. Que acaba virando um mercado, né? Eu não consigo. É muito complicado. E até porque o seu testemunho, ele precisa ser espalhado, né? Ele precisa ser espalhado. Ele é um testemunho muito forte que não pode ficar restrito só à sua igreja ou a uma meia dúzia de pessoas que te conhecem. Porque, cara, assim, uma das coisas que mais, quando foi inclusive pra gente fazer esse podcast e que o teu nome foi, né, sugerido e tal, porque o seu testemunho é muito forte. Amém. É muito forte. Inclusive no teu clipe, que é o Voltei a Respirar, né? É um testemunho pessoal seu, não é? Da sua história. Foi, né? Quando eu afastei. Quando você afastou de Jesus, né? Fiquei dependente de jogos de baralho. Olha só. Dependente. E você jogava apostado? Apostado. Eu cheguei a perder, num ano, 2 carros e 11 mil reais. Deus. Eu não bebia, fumava nem nada, mas fiquei dependente. 2 carros e 11 mil reais. Aí, olha só, a minha mulher, meus meninos, tudo pequenininho e tal, a gente veio morar de favor na casa da minha mãe, porque não dava conta mais de pagar aluguel nem nada, tudo. Tudo que você ganhava? Eu perdi. Eu ia pra cassino na Argentina, eu era, assim, viciado mesmo de eu ficar 2 dias jogando e eu não via a minha esposa indo me procurar, ficar 2 dias. Tinha hora que eu preferia que ela achasse que eu tava com mulher na rua do que jogando, porque era muito louco. Um dia chegaram na minha casa, eu perdi tudo que eu tinha num cassino em Formosa, e o cara veio me trazer para pegar o documento do carro. Aí minha mulher falou, não, vou chamar pelo Fei, não chama não, eu perdi e tal. E foi muito engraçado, que na última vez que eu perdi, eu subi direto pro monte. Na última vez. Marco, deixa eu fazer um parêntese aqui, antes de você continuar o testemunho. Nós estamos com um projeto na Câmara que está tramitando para a liberação dos jogos no Brasil, certo? E eu sei, em cima, né, de algumas coisas que eu tenho estudado, que inclusive temos alguns deputados evangélicos que estão votando a favor desse projeto. Você que viveu isso, como você vê isso para o Brasil? Meu Deus, eles tinham que ouvir a minha esposa, não era nem eu. Tinha que ouvir, era meus filhos, meu filho pequenininho, o Igor, pequenininho de braço, falando, pai, hoje você não vai não. Eu falo, não, meu filho, eu não vou. E eu saía, tomava dinheiro de agiota. Lá em casa, pra você ter uma ideia, o sofá, a minha casa é muito show hoje, tudo meu é muito bom hoje, mas na época o meu sofá era colocado com tijolo debaixo, porque era muita miséria, as latas vazias. E essa última vez que eu fui jogar, foi incrível que eu subi pra cima do monte já pensando em uma coisa... como que eu ia chegar em casa? E eu joelhei. Você tinha perdido o dinheiro de fazer as compras. Eita. 2h30 da manhã. Aí eu cheguei no monte, naquele monte tinha no setor leste, e eu tirei o tapetinho num Fiat 147, coloquei, joelhei e comecei a falar que eu não tinha condições mais sobre a minha situação, que inclusive o rapaz fez a música, que ele soube do meu testemunho, que eu queria voltar a respirar. Mas eu não consegui, eu já tinha prometido, foi muito incrível. Quando eu levantei os olhos, o sol já tinha saído, aí eu peguei, fui embora pra casa, cheguei, contei pra minha mulher, ela chorou, e eu peguei, saí e peguei dinheiro com a agiota de novo, no mesmo dia, e fui pro cassino, que a gente chama de Cafu. Você foi jogar de novo? No mesmo dia. O Cafu, que tem uma mesa redonda, verde, só que chegando lá, eles deram carta, eu vomitei na galera. E o pessoal falou, Marcão, vai no banheiro, se lava. Eu fui, voltei, vomitei de novo. A partir desse dia, nunca mais eu consegui pegar num baralho. Gente, nunca mais. Olha, eu começo a falar e dá vontade de vomitar e tal. E que coisa incrível, porque me dá ânsia de vômito, eu não pego nem por brincadeira, não olho. Engraçado que Deus, na maioria das vezes, ele não interfere no curso humano. Porque se interferir, os caras estuprou uma criança, morria. E Deus interferiu na minha vida. Ele interferiu. Ele falou, você não dá conta não? Então eu vou colocar um dispositivo. Isso foi em 99.
foi quando eu voltei pra igreja. Que tem outra parte também, uma hora eu vou contar pra vocês. Cara, fabuloso, quando eu voltei morar dentro da casa da minha mãe, eu, minha mulher, meus 2 filhos pequenininhos, numa cama de casal. Aí foi quando eu voltei pra igreja, que uma coisa extraordinária aconteceu na minha vida. Conta. Pode ser? Pode, nossa. Falei pra minha mãe, eu não tenho dinheiro nem pra passagem. Minha esposa estava com um problema seríssimo na perna, ela tinha tido trombose, mas graças a Deus a trombose parou na parede da perna, e só agora, o ano passado, nós descobrimos que ela deu mais 2 tromboses que parou no abdômen. E eu não tinha dinheiro pra nada, tinha perdido tudo no baralho, viciado. Minha mãe me pega, me leva pra esse pastor, o pastor José. E ele me conhece desde molequinho, falou pra mim assim: Marquinhos, toma vergonha na sua cara. Aí eu já fiquei meio aziado na minha igreja, no setor. Ele foi lá dentro e pegou um envelope, que loucura, irmãos. Ele pegou um envelope amarelo, acho que vocês não conhecem, que tem janeiro, fevereiro, março, abril, junho, todos os meses do ano. E falou pra mim assim: toma vergonha na sua cara, leva pra sua casa, eu não vou orar por você não. Se leva pra sua casa e começa a ser dizimista, rapaz. Você vai ver que até a sua vida, esse vício... E eu cheguei em casa, muito quando eu conto, eu ministro muito essa palavra, e eu falo sobre as vacas pretas, malhadas e salpicadas. Eu tenho uma mensagem de Jacó. Assim, de Jacó. E eu fui pra casa e eu fiquei chateado com minha mãe. Eu falei: mãe, só me levar no pastor Zé pra ele orar por mim. Ó, a situação, eu morando na casa da senhora. E ele vai me falar de dinheiro. Só que aquilo começou a perturbar a minha cabeça. Eu morando de aluguel morando na casa da minha mãe. De repente eu comecei. Falei, entrava alguma coisinha e tal. De repente eu já passei por uma casa de aluguel, que eu olhei no quarto, num depósito na casa de aluguel. O meu primo começou a me ajudar, trazendo 1 ou 2 videogames. Eu montei uma lojinha, entrando na porta do shopping no Valparaíso, e comecei a vender esse videogame. Quando eu olhei, eu tinha 85 videogames meu. Eu falei, mas como assim? Aí as coisas, aí eu fui tendo... Nisso você já não estava mais jogando. Não, já estava com esse dispositivo foi 99, de não poder jogar. 99 que o Senhor me libertou. E eu voltei para a igreja, mas ainda voltei meio assim. Aí as coisas começaram a dar certo e de repente eu comprei uma casinha para pagar a prestação, e de repente a gente constrói uma casa enorme, e eu fui pegando tanto gosto pelo dízimo, eu sou tão chato com o meu dízimo, que eu fui pegando o gosto, que hoje os meus filhos falam para mim: pai, quando eles começaram a trabalhar, pai, como é que é o lance do dízimo, que eu quero começar a entregar o meu primeiro e tal, como é que é a nossa vida, porque prosperidade, pastor, não é ser rico, é você viver bem com aquilo que você tem. Com certeza. Aí foi loucura, velho. Foi loucura. E de repente eu já tinha uma marca. Hoje eu mais a minha esposa tem uma marca de vestuário feminino, já tem 17 anos, 15 anos. É uma loucura. Eu comecei a ganhar dinheiro deitado na rede. E as coisas começaram, e eu peguei tanto amor, tanto gosto pelo dízimo, que eu sou um dos caras mais chatos que em relação ao dízimo. O dízimo é bênção. Bênção na vida das pessoas. Aí foi quando eu comecei a ser inserido na igreja, aí veio o pastor Augusto, me pegou e falou: cara, você é um cara talentoso, você não pode ficar assim não, tal. E de repente começou a trabalhar. Aí foi que eu comecei a sair para ministrar. Então tudo da minha vida de 40 anos de ministério, eu já fui morar em Porto Nacional cuidando de jovens na igreja, fui para Unai, fui para Uberlândia, fui para Araxá, isso na primeira fase. Na segunda fase, antes do casamento, um pouquinho antes, eu me afastei, que foi quando eu conheci jogos e tal. Você ficou quanto tempo viciado em jogos? Assim, eu fiquei afastado da igreja sem tomar ceia, acho que uns 10, 12 anos, afastado. E uns 5, 6 anos eu fiquei viciado de perder a aliança. Olha a minha aliança eu perdi. Se eu não me engano, esse dia eu estava perguntando para minha esposa e ela também não soube responder. Mas eu acho que o faqueiro de casa, de casamento, acho que eu levei pro baralho. Eu perdi tudo, eu perdi fora do normal. Era miséria, minha casa era miséria. Aí, olha só, depois, aí vem a segunda fase, que foi quando eu fui pra igreja e as coisas melhoraram. Aí eu comecei a ministrar na vida das pessoas e até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. E aí, Marco, tem uma coisa legal nisso tudo, porque o seu clipe, ele foi feito com a sua família, não é isso? A minha família. Como é que foi isso aí? Pessoal, olha só que top esse podcast. Você que sempre quis saber mais sobre a minha vida...
Não, o Marco tem 40 anos de igreja, mas já falou em jogos e tal. Tá sendo tudo contado aqui. Desde os 13 anos que eu aceitei Jesus, quando eu afastei do caminho do Senhor, quando eu voltei, antes de eu voltar, que eu fiquei dependente de jogos de azar, jogos de baralho. E olha só, eu comecei jogando indo aqui pro Paraguai, fui pra Argentina e tal, jogando pouquinho, 50 centavos, R$1. De repente eu comprava ficha para jogar de R$1.000, R$1.500. E aí, olha só, a última parte, que é uma das mais deliciosas, que é essa quando eu saio para ministrar na vida das pessoas. O clipe, pessoal, o clipe Voltei a Respirar, essa canção é do Gabriel Rodrigues, lá da Igreja Assembleia de Deus em Posse, divisa da Bahia. Ele ouviu seu testemunho, não foi? Foi muito E aí compôs, né? Eu fui ministrar na igreja dele e depois a gente foi lanchar. E ele virou para mim e falou: Marcão, por que você não tem um CDzinho, alguma coisa para levar o seu trabalho? Aí ele já conheceu o meu testemunho e falou: eu não dou conta. Ele falou: não. Aí passou assim um mês que ele manda no WhatsApp a canção Voltei a Respirar, é de arrepiar. E a canção falava exatamente da minha vida que eu tinha tido, dependente de jogos. Aí montamos um clipe bacana. Quem fez o clipe foi até o Archer. Remy Archer. Remy, um abração. Isso. Um abração pro Remy. Remy é amigão. Nossa, ele foi... amigão aí ele falou: a gente vai fazer. Aí fizemos ele uns 4 ou 5 takes diferentes. Fizemos em cima do monte, que representava quando eu fui pro monte. Então toda aquela galera, sem ser a banda, né? É a minha família. Você vê, os 2 menininhos que tem no clipe, um é o Azaf, que hoje está com 5 para 6 anos. O outro é o Cadu, que é praticamente um sobrinho da gente. O meu filho que faz é o Igor, o meu filho mais novo, que perde o carro ali nos jogos de baralho. A minha nora, a Kate, representa a minha esposa, a Joana, que sofreu muito. E isso é muito forte para eles também, né, Marco? Com certeza. Deve ter sido muito forte a gravação do clipe. Meu Deus. Né? Galera, vai ter o link, inclusive, tá? Você vai ter o link aqui embaixo do clipe. Mas eu quero te dizer também o seguinte: o Marco, nós vamos ter num outro momento do Átrio, certo? Num outro podcast do Átrio, o Marco vai estar ministrando louvor e palavra em um dos próximos episódios aí. Amém. Né? Não perca, vai ser tremendo, né? Foi muito Amém. forte isso, né? Essa questão da tua família participar da sua história, né? Dentro do clipe, né? É bacana, porque quando vai passar o clipe, o Igor mesmo fala, né? Porque foi muito emocionante, porque o Igor subiu o monte como se eu estivesse subindo no dia que eu fui liberto. E ele joelhou, e quando ele abre o braço e tal, foi do mesmo jeitinho. Quando eu abri o braço, eu falei: Senhor, não tenho controle sobre a situação que está até na letra da música, eu preciso voltar a respirar. Foi quando o Senhor realmente me libertou. Glória a Deus. Marco, que mensagem que você deixaria para a galera agora? Galera que está aí perdida, galera que está, às vezes, num vício, às vezes não num vício de jogo, mas num vício de pornografia, de bebida, de cigarro, de mentira, porque a mentira vicia também. O que você poderia deixar assim para a gente, como uma palavra no final, nesse momento final? Amém. Pessoal, ultimamente a gente está trabalhando muito em cima de desejo de suicídio. Muito. Nessa turnê que nós fizemos foi bastante gente liberto, e eu vejo que os jovens estão se perdendo, e até o pessoal na igreja jovem, eu vejo que quando a gente fala sobre isso, tem muito jovem na igreja com problema sério de suicídio. Então, assim, pessoal, a minha vida, eu posso falar, eu sou um know-how vivo mesmo de poder falar sobre esse assunto. Eu só voltei a ter felicidade na minha vida e da minha família quando eu comecei novamente a ter aquela liberdade com o Espírito Santo, de ter intimidade. Então, assim, se você não conseguir voltar a ter intimidade com o Espírito Santo, é difícil, pessoal, porque a carga é muito forte, você é muito fraco, mas quando você tá com o Espírito Santo ali, você começa a ver tudo diferente, as coisas começam a acontecer
tudo diferente, a sua vida muda totalmente. Então, assim, a mensagem que eu deixo para você, deixa as pessoas te ajudarem, deixa os pastores ajudar você, deixa os irmãos da igreja ajudar você, dá um jeito de você ser ajudado. Você não vai conseguir sozinho. Não adianta você falar, gente, deixa eu falar para vocês. Quantas vezes eu falei para minha mulher assim, amor, eu não vou jogar, acredita em mim. E ela ia, acreditava, e eu jogava e perdia tudo. Quantas vezes eu falei, rapaz, no dia que eu estava orando no monte, eu lembrei o Senhor Deus de uma coisa. Eu falei, Senhor, só lembra em Unai, em 1900, eu lembrando o Senhor Deus, em 1985 para 88, eu falando com Deus, eu falei, eu ainda lembro dessa data, porque foi a data que o Tancredo Neves morreu, eu falando na minha oração. Só lembra que meia-noite eu estava numa praça lá em Unai com um violão, eu e a Dilma, e a gente ministrava na vida de pessoas toxicômanos, pessoas viciadas. E hoje tem pastores que ministram a palavra através daqueles dias que nós fazíamos. E hoje, Senhor, eu não estou tendo mais controle sobre a minha situação. Faça alguma coisa. Então, assim, você precisa de ajuda. Então, a ajuda você vai encontrar exatamente na igreja. Glória a Deus. Ajuda, gente, só em Jesus, só com intimidade com o Espírito Santo mesmo. Com intimidade. Marcão, obrigado. Tamo junto. Deus te abençoe muito. Mesmo. Cláudia, Deus abençoe. Galera, tá assim, a gente nem vê o tempo passar, né? Mas foi bênção pura. E Marcão vai estar com a gente num dos próximos episódios aí da série Ministrando Louvor e Palavra. E acompanha ele, tá? Segue ele nas redes sociais. Dá uma olhada no clipe do Voltei a Respirar. É lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tremendo. E que Deus possa abençoar muito seu ministério. Amém. Você tem sido uma referência. Amém. Referência, inclusive, de homem de Deus. Amém. De adorador aqui nessa cidade. Que Deus possa continuar te abençoando tremendamente. Amém. Galera, valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigadão.